Como eu disse para vocês, eu não quero entrar na questão da existência do mal em si. Tá, irmãos? Eu não quero entrar porque essa é outra pregação. Porém, eu só queria te lembrar de uma coisa. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Por que o senhor sabe, pastor, que Deus não criou o mal? Porque a Bíblia diz que tudo o que Deus fez era bom. Ele olhou e viu o que ele tinha feito. Lembram disso? E tudo o que ele fez, ele mesmo considerou bom. O que acontece é que Deus, tendo criado seres livres, eu e você, Deus nos criou seres livres, Ele apenas permite a possibilidade do mal. Essa é outra questão. Ele permite a possibilidade do mal, porque Deus, Ele respeita a minha decisão e a sua decisão, a decisão do homem, e Deus respeita muito isto. Porque Ele nos criou livres. Se Deus não quisesse nos criar livres, para que ficássemos adorando Ele o tempo todo e fazendo só o que Ele quer, Ele teria criado robôs, não teria criado seres livres. A culpa de que o homem use mal a liberdade permitida por Deus, materializando assim essa liberdade que ele tem em coisas ruins, não é de Deus. Nunca foi. O mau uso da liberdade é que leva o homem à libertinagem. Mas vamos terminar nesta manhã, e agora sim nós vamos entrar em Jó. Para terminar, a gente vai entrar em Jó, tá bom? Para terminar. Vamos rapidamente ao caso de Jó. Porque o caso de Jó, ele traz para mim e para você, ele traz para a igreja a maior reflexão que se possa ter, ou que o homem pode tentar ter, na tentativa de aprender a razão do sofrimento humano. A razão de por que sofrem os filhos de Deus. Os filhos de Deus que Deus chama de justos. Deus chama a mim e você de justos. Deus nos vê justos. Ah, pastor, mas eu não sou. Não, Deus não vê justo. A sua justiça, ela é trapo de imundícia segundo a Bíblia. Mas Deus te vê justo porque você foi justificado na cruz. Se você não acha que Jó era justo, chame-o então com os adjetivos que o autor do livro que leva o seu nome chama. Vamos lá para você ver. Olha bem no versículo 1. Fala assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora veja bem o que a Bíblia vai falar dele. Este era um homem perfeito, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. 4 coisas importantes. Veja bem que quando você faz uma análise rápida, não precisa de entrar muito. Eu entrei e fiquei lá um tempão fazendo isto, mas para fazer uma análise muito rápida, porque vocês não têm tempo para tudo isto, veja bem que quando diz que ele é perfeito, a palavra perfeita está sendo usado o original, a palavra tan no original, que quer dizer que aquela, sabe, tenta ser perfeito em tudo. É muito mais do que aquela pessoa que tem mania de perfeição. Muito mais do que isso. Você conhece alguém assim? Tem alguém aqui assim? Que quer ser perfeito em tudo? Não, Jó, ele era perfeito. Perfeito é não ter defeito. Então, número 1. Número 2, ele era íntegro. O original é a palavra yashar, que quer dizer ser por inteiro. Tem a ver, irmão, sabe com o quê? Tem a ver com ser naquilo que você diz e naquilo que você faz. Você é todo. Você não engana, você é todo, você é inteiro, você é íntegro. Jó era assim. O terceiro ponto diz que Jó era um homem que teme a Deus, era um homem que temia a Deus. E o original, eu encontrei a palavra yare, que se trata de uma pessoa que tem temor moral. Veja bem comigo isso. Ou seja, uma pessoa que tem padrões morais e que não os negocia, custe o que custar. Jó era assim. E o número 4, para que você se espante mais. O número 4 diz que se desviava do mal. Aqui nós temos 2 palavras importantes neste contexto. Se desviava do mal. O original para desviar é uma palavra que é difícil até de ler, que chama cur. C-U-W-R, que significa desvio, declinar, significa passar longe.
Jó era um homem que passava longe do mal. Agora, pasmem-se vocês com o original da palavra mal. Ele se desviava do mal. Então, é a palavra ra, R-A-H, que significa se desviava de calamidades, catástrofes, adversidade e aflição. Eu fiquei dando umas risadas quando eu vi isso. Como assim? De tudo que ele se desviava aconteceu na vida dele. Uau! Tudo que ele se desviava aconteceu na vida dele. Quando você analisa esses termos, não tem como você não perguntar: como que um homem assim passou tudo isto? Tem como você não perguntar isto? Por que Jó sofreu tanto? Por que eu sofro tanto? Por que você, meu irmão, sofre? Por que a gente vê sofrimento? Por que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão sofrendo tanto? Não poderia Deus ter evitado? Eu vou perguntar para vocês, você me responda com sinceridade. Poderia Deus ter evitado a catástrofe do rio Guaíba? Sim ou não? Claro que poderia. Deus não é criador de todas as coisas? Poderia, mas não foi assim. Eu não sei você, e talvez eu não entenda eu, mas eu quero terminar nessa manhã te dizendo por que Jó passou por isso. Por que nós entendemos a razão da situação de Jó. E para terminarmos, eu quero te dizer, toda a questão do sofrimento de Jó, escutem-me, líderes de louvor e de adoração. Escutem-me, você que gosta de adorar a Deus. Quantos gostam de adorar a Deus? Isso é para você e para mim. Toda a questão do sofrimento de Jó foi adoração. Como assim, pastor, adoração? Adoração. A questão de Jó não se tratou de uma luta entre o bem e o mal, não. Não se tratou também de uma luta entre Deus e o diabo, não. O bem sempre vence o mal e Deus sempre vencerá o diabo. Essa não é a questão. Agora, quando você lê, e nós lemos juntos, o versículo 5, traz então para você essa luz. Pais de família que me escutam, quantos pais de família temos aqui? Deixa eu ver, levanta sua mão. Pais de família, deixa eu ver. Para você, segura aí. Versículo 5 vai dizer assim, ó. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, lembra que ele fazia banquetes, os filhos faziam banquetes? Eram 10 filhos e eles faziam banquetes. Então faziam um banquete na casa de um filho, do outro, do outro, do outro. E eles convidavam as irmãs. Eram 7 banquetes, só dos filhos. As irmãs eram convidadas. Quando terminava os 7 banquetes, aí acontecia isso aqui, ó. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, escuta comigo, igreja, e se levantava de madrugada, escuta comigo, pais de família, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Por que era uma questão de adoração, pastor? Porque neste momento da adoração, Jó aqui estava exercendo o papel de sacerdócio da sua casa. Pais de família que me escutam. Jó estava adorando a Deus e exercendo o seu sacerdócio de patriarca da família, de responsável da família. Você é responsável pela sua família, não somente no contexto social. Você não é responsável pela sua família não somente de trazer o pão para a mesa. Não. Você é responsável espiritualmente pela tua família. Foi Deus que te deu. E você é sacerdote da tua casa. Sacerdotes que me escutam, veja bem que a grande questão nunca se tratou de uma batalha do bem ou do mal. A questão era o quê? O coração de Jó. Adora a Deus ou adora Satanás? O coração de Jó estava onde?
Quem merecia a adoração de Jó? Essa era a grande questão. Quando os filhos de Jó faziam festas, Jó oferecia holocaustos a Deus. O original para a palavra holocaustos é a palavra olá, O-L-A-H, que significa degrau acima, significa oferta que sobe. Os holocaustos eram as ofertas queimadas. Precisaríamos de um dia somente para pregar sobre o holocausto, para você entender. Mas num conceito rápido, o holocausto eram ofertas queimadas. E o importante do holocausto era o resultado da oferta. E o resultado da oferta tinha que ver com a sinceridade do coração do ofertante. Quando o ofertante, pai de família, sacerdote da casa, Jó, oferecia, ele fazia a primeira coisa, voluntariamente. Você leu aqui, alguém mandou Jó fazer isto? Não tem, ninguém mandou. Ele fazia voluntariamente para o seu... Os filhos nem sabiam que ele estava fazendo. Mas ele estava protegendo a sua casa. Agora, você vai ver que ele fazia isso como um holocausto. Ele queimava e o cheiro do holocausto tinha que ser agradável a Deus. Então, ele tinha que subir para Deus. E quando ele subia como aroma agradável, ele era aceito por Deus. Entendamos algo importante assim. Quando Jó fazia isso, ele estava fazendo exatamente isso, o papel de sacerdote dele. É isto que você faz, meu irmão? Gente, veja bem. O ataque do inimigo contra nós não tem nada a ver com as nossas posses, com aquilo que nós temos, com a nossa conta bancária. O inimigo está pouco importando pelo dinheiro que você tem no banco. O inimigo está pouco importando pela casa bonita que você se orgulha tanto dela. O inimigo está pouco se importando se você viaja e fica nos melhores hotéis que você possa ir. O inimigo está pouco importando para isto. A grande questão do ataque do inimigo contra Jó. Você leu alguma coisa sobre o inimigo atacar as posses de Jó por aquilo que ele tinha? E olha que ele tinha muito, hein? Olha que ele tinha muito. Era o homem mais próspero do seu tempo. 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Alguém fez um estudo disso aqui, e eu fiquei quase 3 horas meditando só nisso aqui, eu fiquei quase 3 horas meditando. Alguém chegou à conclusão que o homem tinha ele era dono de todos os Uber do seu tempo. Certamente. Por quê? Porque o homem tinha transporte, juntas de bois, de jumentas, era tudo transporte, camelos, isso era tudo transporte. Mas eu não quero entrar nisso, porque Satanás não se interessa por isso. Ele não se interessa pelo que você tem. A questão do inimigo era saber quem era aquele sacerdote. Quem era aquele homem que se levantava de madrugada e intercedia pelos seus filhos? Porque os sacerdotes fazem isto, meu irmão. Os sacerdotes, eles acendem holocausto para os seus filhos. Os sacerdotes, eles levantam altares de adoração em suas casas. Os sacerdotes levantam de madrugada e vai lá no quarto do filho orar por ele. O sacerdote, quando o filho não chegou ainda, ele dobra o joelho e clama pela vida do filho. O sacerdote, se o filho está perdido nas drogas, no alcoolismo ou o que seja, ele tem a esperança e ele clama o joelho e ora pelo filho. Os sacerdotes são aqueles que clamam por suas casas e por suas famílias. Pais de famílias que me escutam nesta manhã. E é isto que incomoda o inimigo. Aí você vai ler assim, ó. E num dia, Jó 1,6,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Não me interessa, neste ponto, a discussão se Satanás pode ou não pode se apresentar diante de Deus. Porque eu li em Apocalipse 12:10 que ele continua podendo. Ainda que isto traz debates e teólogos sentam às mesas perdendo tempo com isto, não me interessa saber. Porque Deus, ele perguntou para Satanás, de onde você vem, lembram? E Satanás falou, venho de rodear a terra e passear por ela, de ir para lá e para cá, subir e descer. Não me importa se Satanás ainda tem direitos de se apresentar diante de Deus, o que me importa é que Satanás continua subindo e descendo, passeando sobre a terra, procurando, como diz a palavra de Deus em 1 de Pedro 5, 8, 9. O que é que Satanás procura? Sede sóbrios, vigiai, diz a palavra, porque o diabo, vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É isso que me importa. O que importa para nós é isso. E Deus perguntou, você viu o meu servo Jó? Olha, não tem ninguém como ele, hein? Mas claro que não tem ninguém como ele. Claro que não. O cara é o mais rico do seu tempo. O cara tem uma família linda. E Deus vai, nesse diálogo com o inimigo, Satanás vai dizer para Deus assim, versículo 10, porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Existia uma cerca. Existia, presta atenção nisso, e agora sim a gente vai terminar. Sei que eu já falei 5 vezes que nós vamos terminar. Mas agora sim a gente vai terminar. Veja bem, Deus tinha uma cerca e Satanás sabia disso. Presta atenção, igreja. Vamos ficar de pé. Presta atenção nisso. Tinha uma cerca sobre a vida de Jó, e Satanás via essa cerca, e ele não podia entrar lá. Estão me ouvindo? Tem uma cerca na tua casa, se você é sacerdote da tua casa, meu irmão. Tem uma cerca aí, irmão Nelson. Sua casa tem uma cerca aí. Tem uma cerca aí. E é isso que ele disse, amor, você o cercou, eu não tenho como entrar lá. Eu não tenho como levar calamidade, eu não tenho como levar problema, eu não tenho como levar desgraça, eu não tenho como levar aflição, eu não tenho como levar pobreza, eu não tenho como levar necessidade sobre a vida dele, então está tudo bem, por isso que ele te adora. Erro grave do diabo, porque ele pensou que Jó adorava a Deus por aquilo que Deus dava a ele, mas ele estava enganado, porque Jó adorava a Deus por quem Deus era. Por quem Deus era. Aí Satanás faz a acusação. Tira o que ele tem e ele vai te amaldiçoar. Tira o que ele tem. Ele te adora pelo que ele tem. Tira tudo dele. Aí Deus vai falar com ele assim, ó. Aí Deus vai falar com ele assim. Vai lá. Eu abro a cerca para você agora. Ele precisa da permissão de Deus. Se Deus não autoriza, ele não entra na sua casa. Quantos estão me escutando, por favor? Não entra na sua casa. E agora começa a maior luta, e a maior provação, e a maior tentação, e o maior teste que um ser humano já passou por ele na história. Versículos 14 e 15, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram a terra e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Não deu tempo de contabilizar o prejuízo, não deu tempo de fazer as contas de quanto tinha perdido. Vem o versículo 16 dizendo, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a boa nova. Poderíamos ler melhor aqui, fogo permitido por Deus e não fogo de Deus.
Não deu tempo de lamentar a morte dos servos, versículo 17, estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a boa nova. Não deu tempo de entristecer o coração pela perca dos servos. O versículo 18 e 19 vem, estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a boa nova. Pais e mães que me escutam, não existe dor maior para um pai ou uma mãe que enterrar um filho, eu imagino. Imagina um pai que teve que enterrar 10 filhos no mesmo dia. E você está dizendo que você sofre, e eu estou dizendo que eu sofro. Que absurdo! Que absurdo a gente dizer isso para Deus. A gente não sofre nada. A gente tem roupa. A gente tem mantimento na casa. A gente não sofre. A gente é abençoado por Deus. Deus tem nos dado tudo e nada tem nos faltado. Que absurdo dizer que a gente sofre. Lê isso aqui. É para aqui que eu vou quando eu acho que eu estou sofrendo. É para aqui que eu vou. Isso é sofrimento extremo. Quero acabar, mas não consigo. Aí o versículo 20 e 22, que é onde eu mais aprendo. Vai dizer assim, ó. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 vai terminar dizendo assim, ó, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não tem estudioso da Bíblia que possa me explicar isso. Você não consegue explicar, pastora Neuza? Uma reação dessa diante de um sofrimento extremo. E eu e você estamos aqui falando que a gente sofre. A gente está de brincadeira com Deus ou o que é? Olha aqui, meu irmão. Foi isso que falou grandiosamente ao meu coração no pior momento da minha vida. No pior momento da minha vida, eu morava na cidade do México. E a dor era tão extrema de viver em um país que eu não falava o idioma e perdi tudo que eu tinha. E eu morando no 6º andar daquele edifício na cidade do México. Alguns mexicanos aqui sabem, se chama Pedregales del Sur, na cidade do México. Eu olhei para baixo e o diabo falou claro comigo, pula e seus problemas estão resolvidos. Literalmente falou comigo. Não pulei. Adorei a Deus. Mas o meu problema não era nada parecido com o de Jó. Agora ele se ajoelha e ele adora. Eu quero terminar te perguntando assim, fecha os teus olhos. O que faria você no lugar de Jó?
O que estaríamos fazendo eu e você diante de tamanha desgraça, de tamanha calamidade, de tamanha aflição, de tamanha tragédia? Alguém disse, um pregador disse isso e eu concordo com ele, por isso eu quero terminar dizendo isto. Jó, neste momento, ele olha para 3 tempos na sua vida: passado, nu, saí do ventre de minha mãe; presente, agora não tenho mais nada; futuro, nu voltarei. E com tudo isto, Jó não pecou. Eu oro em nome de Jesus, para que Deus nos dê a oportunidade de seguirmos com essa meditação, porque ainda temos muito para falar sobre a vida de Jó. E tratar de entender e de aprender as razões, como nós podemos aprender diante da calamidade. Vamos terminar adorando a Deus nesta manhã.